Olá, tudo bem? Eu sou a Madu Gruba e esse é o canal Sustentabilidade para Todos. E hoje a gente vai falar do quê? Do quê? Você já está cansado de saber? Coronavírus! Sim, a gente vai falar sobre o Covid-19. Eu sei que você já está cansado de ouvir desse carinha, mas hoje eu estou aqui para trazer boas novas, boas notícias do ramo da sustentabilidade do meio ambiente. A gente vai falar hoje sobre os impactos positivos que a pandemia está trazendo para o meio ambiente. Sim, existem coisas boas nesta pandemia. Vamos buscar pensar nessas coisas para não enlouquecermos. Eu sei que tá difícil, eu sei que isolamento social é foda, desculpa a palavra, que ficar em quarentena é complicado, que as pessoas estão se arriscando na rua porque tem gente que precisa sair para trabalhar. Mas existem coisas boas acontecendo e a gente tem certeza de que logo isso vai passar. E a pandemia está aí também para nos ensinar. Eu acredito muito nisso, assim, de que ela veio para nos ensinar a ter um novo estilo de vida, a viver de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Hoje a gente está vendo que muitas coisas que a gente achava que eram essenciais antes não são mais. Que as coisas que a gente achava que não eram essenciais, na verdade são, que é o contato com a família, o tempo que a gente tem para nós mesmos, para o nosso autoconhecimento. Então, tem coisas boas surgindo nessa pandemia e eu acredito que mesmo depois que acabe o isolamento social, as pessoas vão voltar para o mundo com uma forma de viver diferente, com uma consciência diferente e que a gente pode transformar agora essa experiência numa experiência um pouco mais positiva, né? A gente sabe que tem consequências aí negativas, muita gente perdeu entes queridos, a gente não tô desmerecendo nada disso, mas também tentar ver o lado positivo de alguns aspectos da pandemia. Então hoje eu trouxe aqui para vocês uma lista, tá? Estou aqui com o meu computador, então se eu der uma olhadinha para cá, não me julgue, que eu também preciso dar uma coladinha para não esquecer de nada, que tem bastante coisa interessante, de alguns itens que são impactos positivos que essa pandemia trouxe para o meio ambiente mundial, tá? Mas antes, aquele recadinho, já curte o vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, não precisa nem terminar de assistir para curtir. Se inscreve no canal, tá? Porque toda semana eu gero conteúdo novo, diferente, legal, engraçado. E se quiser já aqui embaixo sugerir um tema de vídeo, já pode sugerir também, tá? Mas ao final do vídeo eu peço os comentários. Então vamos para os impactos positivos. Primeira coisa, assim, ó, isso tudo que eu vou falar para vocês foi tirado de fontes de informações, notícias, sites de organizações mundiais do meio ambiente, enfim, são informações que eu acredito que sejam verídicas, tá? É muito difícil isso que eu vou passar para vocês ser fake news, porque estavam em vias de comunicação muito populares, mas a gente não pode descartar de que talvez tenha se alterado alguma informação. Mas eu gostaria de pensar que não, porque são todas notícias bem positivas, tá? A primeira é que desde que começou a pandemia e foi necessário fazer o isolamento social e a gente entrar em quarentena, que as pessoas tiveram que ficar em casa, os índices de poluição atmosférica baixaram muito. Só na China foi detectado uma diminuição de 25% da poluição atmosférica. Então não foi só na China que isso aconteceu, vários locais em que, até mesmo, acho que na cidade de São Paulo, o céu parou de ter aquela névoa, né, aquele aspecto de poluição. Muitas outras cidades que eram conhecidas por terem essa poluição atmosférica diminuiu bastante. Então isso é decorrente do quê? Como o isolamento social faz com que a gente fique em casa, a gente não precisa se transportar tanto, menos gases são emitidos, sejam eles gases do cano de escape do seu carro, ou até mesmo emissões atmosféricas de aviões, de caminhões, enfim, os meios de transporte aí que a gente está acostumado a utilizar não estavam mais emitindo esses gases, o que faz com que a atmosfera fique mais limpa de fato, tá? Outra notícia legal e positiva também
foi que, com o isolamento social, muitos pontos turísticos do mundo, muitas cidades que são consideradas cidades turísticas, infelizmente ficaram sem turistas, né? Muitos locais ficaram sem presença de humanos, o que fez com que os animais voltassem ao seu habitat natural, porque a gente sabe que o ser humano acabou invadindo muitos habitats de animais, sejam eles animais exóticos ou qualquer tipo de animal. E com a ausência dos humanos, esses animais puderam voltar ao seu habitat. Então foram encontrados cervos no meio da rua, foram encontrados jacarés, peixes, onde antes não se via peixe. Então isso foi muito interessante de observar como a natureza consegue tomar o seu lugar de volta, né? Como a natureza é mutável, ela é resiliente, apesar do nosso impacto, né? Do nosso impacto negativo. Outra coisa legal que aconteceu foi a limpeza dos corpos hídricos, porque novamente, eu vou dar o exemplo de Veneza, que foi a notícia que me impactou mais. Lá em Veneza, Veneza é uma cidade muito turística, e Veneza é toda inundada, né? São vários canais que passam no meio das ruas, o pessoal anda mais de barco lá do que de carro, na verdade não dá para andar de carro em Veneza, só de balsa e barco, gôndola que eles chamam, né? E com a ausência dos turistas, muitos hotéis deixaram de emitir tanto esgoto sanitário, que infelizmente acabava indo direto para o rio, e também os turistas deixaram de jogar coisa na rua e tal. Então os córregos de Veneza ficaram muito limpos e voltaram a aparecer os peixes que antes, uma vez, já nadaram ali e que estavam escondidos ou acabaram indo para outro corpo hídrico devido à presença das pessoas. Então os corpos hídricos também, em alguns lugares, não vou dizer em todos, também tiveram uma amenizada na sua poluição e melhoraram de aspecto. Então isso foi bem interessante. Outra coisa positiva, né, que aconteceu foi menos poluição sonora, porque a poluição sonora, ela muitas vezes é decorrente do tráfego de veículos, né, caminhões, carros, aviões. Então, com a ausência desses meios de transporte barulhentos, a gente percebeu uma diminuição nessa poluição sonora e uma paz que se instalou, assim. Eu até brinquei um dia com a minha família em casa e falei, gente, vocês estão escutando? Elas, estão escutando o quê? O silêncio. Quanto tempo que a gente ficava assim, num silêncio absoluto, não passava carro, não tinha gente na rua, dava para escutar até a cigarra, o grilo coçando as pernas. Então, isso também foi bem positivo, porque a gente sabe que a poluição sonora também é um tipo de poluição, tá? Que é uma poluição que afeta não só os seres humanos, mas também muitas vezes os animais silvestres, os animais selvagens. Outra coisa legal foi que diminuiu muito a poluição nas ruas, né? A poluição os resíduos de rua mesmo. Nova York mostrou que as cidades estavam muito mais limpas. Cidades assim mais populosas e mais turísticas, em que as pessoas às vezes são mais descuidadas e acabam consumindo alguma coisa, jogando papel no chão e tal. Então assim, essas cidades ficaram com as ruas muito mais limpas agora com o isolamento social. Então isso também foi muito interessante de se observar. E por último, eu trouxe uma notícia que também me chocou, mas foram detectadas diminuições, não sei se eu posso falar assim, mas diminuíram os tamanhos dos buracos que tinham na camada de ozônio, porque consequentemente você emitindo menos gases e menos emissões atmosféricas, você não degrada tanto a camada de ozônio. Então a camada de ozônio pôde se recuperar e o tamanho dos buracos que já existiam acabaram diminuindo. Não se fecharam, né? Não vamos ser hipócritas em pensar que em 1 mês, 2 meses de isolamento as coisas iam se curar 100%, mas foi muito interessante de ver na notícia que alguns buracos da camada de ozônio acabaram diminuindo. Então foi isso, pessoal. Eu quis trazer aqui um pouquinho de notícia boa para vocês que estão em isolamento social, que estão preocupados com a pandemia, e também trazer essa reflexão de como
o ser humano impacta na natureza, o como a gente impacta negativamente na natureza e como a natureza é resiliente, como ela consegue prosperar e ela consegue crescer quando ela não tem obstáculos, que no caso obstáculos seríamos nós. É triste pensar isso, mas é legal a gente refletir, porque logo, acreditamos que logo a gente vai voltar para o mundo, né? As pessoas vão voltar para ir para as ruas, vão voltar a frequentar todos esses lugares e que a gente possa viver e conviver com mais harmonia com o ambiente que a gente está inserido, seja ele o corpo hídrico, as árvores, os animais, o meio de transporte, que a gente repense tudo isso, tá bom? Era isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se você tem alguma outra informação, notícia positiva voltada pro coronavírus. Eu sei que é difícil pensar nisso, mas eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria nesse momento de treva, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, nunca é demais falar isso, repetir isso. Um beijo, até a próxima!